Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 107. E antes de qualquer coisa, deixa eu explicar para vocês. Há uma tendência hoje, natural, de cortar a Bíblia. Deixa a linguagem figurativa, tá? Essa parte aqui não serve, essa parte aqui serve. Tá? Mas a Bíblia é um livro só. Não tem essa parte aqui que não concorde com essa. A Bíblia, ela é unida nela mesma. Não há discordância na Bíblia. Não há. Qualquer coisa que você não entendeu, que complicou na sua mente, a complicação é sua, não é da Bíblia. Tá? O que nós temos que fazer? Quando você lê o Velho Testamento, por exemplo, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, você vai ver umas palavras e uns ensinos enigmáticos, irmãos. Vocês não estão entendendo, né? Tem coisas que você não vai entender, a não ser que você queira aprender. Por isso que tem um pastor, tá? Hoje o povo, muita gente está atrás daquilo que ele gosta. Ele vai ali na internet, encontra um pastor que fala um absurdo, e ele acredita só porque ele gostou. Se você não tem sede, você vai querer água com açúcar. Não é verdade? Você vai querer um refrigerante. Mas quando você tem sede, você quer água pura. Tá? E você tem que ir atrás disso. A Bíblia é um livro assim. Então, no Velho Testamento tem muita figura de linguagem. E você tem que entender. Mas se você não entender, para que serve o pastor da sua igreja? Não serve para isso? Não serve para orientar você e mostrar o caminho da verdade? Não é verdade? Por exemplo, irmãos, o propósito principal no Velho Testamento é anunciar Cristo, o Salvador do mundo. Esse é o propósito. A Bíblia não é um livro para tratar dos meus interesses particulares. Envolve, claro, a vida toda. Envolve. Quem lê o livro de Provérbios vai aprender. Né? Mas a Bíblia, o propósito principal é Deus mostrando a salvação no Filho dele. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, não brinque com as Escrituras. Tem muita gente hoje brincando com a Bíblia, trapaceando a Bíblia. Você não consegue trapacear a palavra de Deus, mas você tenta, né? Fazendo dela o que você gosta. É perigoso. Porque aqui nós estamos lidando com a palavra de Deus. Não é com a palavra de Davi Sena, de outro pastor qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus, gente. E sabe, Deus tem um zelo incrível pela Bíblia, pela palavra dele. Tá? Outro detalhe, queridos irmãos. Aqui nós temos uma tradução. Às vezes, na tradução, tem erros. Mas o erro não é original. O erro é da tradução. Por isso que eu tenho lido a Bíblia em 3 traduções diferentes, ou 4, para ver quais são as diferenças, aquelas nuances que existem, né, nas traduções. Nós temos que averiguar tudo isso. Tá? Então, o propósito é esse. Algumas linguagens no Velho Testamento são figurativas, mas você vai entender quando chegar no Novo Testamento. Tá? Tudo isso foi escrito para o nosso ensino. Tá? O pastor, ele estudou, ele se preparou para ajudar os crentes a compreender a mentalidade de Deus. Tá? Nós temos aqui no Salmo 107. Deixa eu abrir aqui com os irmãos. Você vai perguntar por que esse salmo? Olha, é impressionante que como Deus no salmo, ele fala para o mundo todo. Eu falei para os irmãos que o Velho Testamento é comumente ligado aos judeus. Quando Deus comunicou com os homens no Velho Testamento, ele usou os judeus. A Bíblia é uma linguagem judaica.
Tá? A linguagem é judaica, você tem que compreender. Por isso, quem lê o Velho Testamento tem que compreender o romantismo dessa linguagem. Quando eu vou na Bahia, eu sou da Bahia, os irmãos sabem, né? Eu compreendo a linguagem dos baianos. Como é que eles falam, tá? O sotaque, aqueles costumes que eles têm. Quando você lê o Velho Testamento, você tem que entender a linguagem do Velho Testamento, linguagem judaica. Esses homens que escreveram, inspirados pelo Espírito, eles eram todos judeus. Tá? Isaías, Jeremias, Davi, Josué, todos eram judeus, Moisés. Tá? Então você tem que compreender a Bíblia à luz dessa linguagem, desses costumes, tá? E não são costumes brasileiros, são costumes judaicos. Tá? Então, queridos irmãos, quando Deus fala no Velho Testamento, ele fala sempre voltado à face dele, em direção a Jerusalém, ao povo judeu, aos profetas, ao templo, aos costumes do templo em Jerusalém, tá? As festas judaicas. Você tem que entender assim. Então, quando você vê uma linguagem dessa no Velho Testamento, você já sabe. Tá? Mas, normalmente você vai ver nos livros dos Salmos que Deus está falando não só aos judeus, mas está falando ao mundo inteiro. Qual o propósito, irmãos? Vocês vão lembrar, no livro de Gênesis, que Deus chamou Abraão, não tinham judeus ainda, no capítulo 12 de Gênesis. Não tinham judeus, não existiam. E Deus chamou Abraão e disse que por meio dele ela abençoaria todas as famílias da terra. Aí entra Brasil, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Argentina, Uruguai, qualquer nação na Ásia, na Europa, na África, na América Latina toda, na Oceania, ilhas. Deus está falando a todas as nações. Quando ele mandasse Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele viria para abrir a porta para todas as nações. Então, com a morte dele na cruz, irmãos, a morte dele na cruz foi para fazer isso. Você lembra quando ele morreu lá na cruz? A cortina do templo em Jerusalém rasgou de alto a baixo. Porque no Velho Testamento, Deus estava lá no templo em Jerusalém conversando através dos sacerdotes. Com a morte de Cristo na cruz, acabou isso. Inclusive até o templo de Jerusalém foi destruído. Eles vão reconstruir para a grande tribulação, quando o anticristo chegar. Tá? Os judeus estão querendo construir o templo lá. Mas agora, com a morte de Cristo, rasgou o templo de alto a baixo. Deus está falando agora que não tem judeu nem gentil. Ele está falando com todo mundo. Tá? A mensagem é para todas as nações. Por isso que chegou para nós aqui. Por isso que nós podemos ouvir a palavra de Deus em nossa linguagem. Tá? E aqui estou eu para abrir para vocês. E o Salmo 107, pode abrir aí para vocês verem? É Deus falando com todas as nações. Ele salva pessoas do mundo inteiro. Não é só aqui do Brasil. É toda parte do mundo. Ele está salvando. Jesus veio para buscar os perdidos. Em Isaías 55 ele diz: ó vós que tendes sede, vinde as águas. Mas qual pessoa do mundo que não tem sede, né? Não é só os judeus. Está falando com todos que tiverem sede. Se você abrir a porta da sua casa e fizer um jantar ou um almoço, fala, todo mundo que tiver fome, aproxime. Aí todo mundo que tem fome vai. Né? Tá? Pode ser a comida mais simples, mas quando a pessoa tem fome, ela chega lá. Então o convite do Evangelho, o convite à salvação, é para todo que tem desejo de ser salvo. Por isso que eu cantei esses hinos com vocês. Então, o tema desta série de mensagens aqui é os atos de misericórdia de Deus em favor
do mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui? A primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui, hoje, nesta manhã, é dar a organização desse salmo, tá? A Bíblia é um livro organizado, irmãos. Toda desordem está com a gente. É o livro de Deus. Deus é um Deus de ordem, não é de desordem, né? Então começa como? Começa dizendo, rendei graças a quem? A Maria? Não. A Santo Antônio? Não. A São Pedro? Não. A São Paulo? Não. Ao pastor daquela igreja? Não. Rendei graças ao Senhor. Está vendo? Ele é o único que é digno de louvor. Ninguém mais. Então, sempre Deus atacou a idolatria. Porque a idolatria tira o nome dele. Desonra é uma ofensa ao nome do Senhor. Rendei graças. Por quê? Duas razões por que temos que render graças a Ele. Primeiro, Ele é bom. Ele não é mau. É um Deus bondoso. Nada de ruim, nada de perversidade vem de um Deus que é santo. Vem coisas justas, é porque Ele é justo. Mas aqui nem está tratando da justiça dele. Está tratando da bondade dele. Porque Ele é bom. E agora veja o que diz. Olha com que envergadura Ele fala. E a sua misericórdia dura para sempre. Está vendo? Eu vou tratar disso depois. Eu vou agora passar para vocês a organização desse salmo. A primeira coisa aqui que ele quer falar é que ele veio buscar 4 tipos de pessoas na face da terra. 4 tipos. Agora lembra que eu falei sempre para vocês? O número 4 na Bíblia é o número do mundo. Lembra que tem os 4 cantos da terra? Lembra? E Deus, quando Ele comunica com os homens, Ele usa o número 4. Então tem 3 grupos que Ele veio buscar. Veja bem, irmãos. Nem todo mundo faz coisas tão erradas quanto outros fazem. Mas todos são culpados. Todos são. Por exemplo, você vê Dona Maria ou seu José, eles nunca roubaram, nunca mataram, nunca fumaram, nunca cometeram coisa errada. Mas são perdidos? São, porque todo mundo caiu. A nossa história é uma história de queda. Tá? Mesmo aquela pessoa vizinha sua que você considera tanto, ela caiu no pecado? Caiu. O que diz Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa se é o seu Antônio, ou seu José, ou Dona Maria, ou seu Manuel, não importa. Todos pecaram. Qual a prova que nós pecamos? Qual a prova? Ah, pastor, mas eu sempre fui uma boa pessoa. Não importa. Sabe qual a prova maior? É que eu vou morrer. A morte está aqui. A morte é a prova clara que eu pequei. Até uma criancinha. Ela já nasce sob os cuidados da mamãe, do papai, porque senão ela morre. Então a morte é a prova cabal, gente. Não tem jeito. Que o pecado entrou. Então eu sou culpado. Desde que minha mamãe ficou grávida de mim. Estava ali um homem pecador. Eu já iria nascer para pecar. Tá? Não iria nascer para agradar a Deus. Nós costumamos falar porque nós amamos nossos filhos e netos. Ele é um anjinho, mas não é não. Perante Deus não é. É um pecador. Tá? Então não tem diferença. Mas tem esses 4 grupos de pessoas no mundo. Vamos ver esses 4 grupos? Presta atenção. Veja o versículo 2. Depois eu volto a falar sobre esse versículo. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Então aqui é chamado
eles são chamados, remidos, para contar essa história. Tá? Veja, versículo 3. E congregou de entre as terras. Vamos lá. Quantos lugares tem aqui? Do Oriente, do Ocidente, do Norte. Aí você pensa, do Sul? Não, do mar. A outra tradução, a tradução corrigida, coloca do Sul. Mas não é do Sul, é do mar. Aí você pergunta, por quê? Olha, se você pensar, você vai entender o que Deus está falando aqui. 4 grupos tem. Do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Então vocês perceberam que atravessou as barreiras? Deus está dizendo, não é só com os judeus. Não é só com os brasileiros. É com todos. Todo mundo. Agora vamos conhecer esses 4 cantos da terra? Mas quando fala de 4 cantos, não está falando tanto geograficamente. Eu tenho que olhar para o norte, para o ocidente, para o oriente. Não. É 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo aparece aí, tá vendo? Versículo 4. Quando você vê se tem uma letra pretinha aí no começo do versículo 4, é porque está começando o assunto. Tá vendo? Andaram errantes pelo deserto. É o primeiro grupo. E vocês vão ver que esse grupo aqui é de pessoas educadas, pessoas às vezes ricas, pessoas às vezes religiosas, mas não encontraram salvação. Tá? Mas eles estão com um problema. Qual o problema deles? Olha o versículo 5. Eles estão famintos, eles estão sedentos. Agora, pergunto para você. Qual a pessoa que nunca teve, pode ser o maior rico que tem em Ribeirão Preto? Ele sente sede? Igual qualquer um. Ele sente fome? Igual qualquer um. Então, aqui está usando uma linguagem espiritual, por favor. Está vendo? Depois nós vamos colocar esse grupo aqui no lugar certo. Vamos para o segundo grupo. Veja o versículo 10. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferro, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Este é o segundo grupo. Que grupo é esse? Já viu esse tipo de pessoa? Ela entra nas drogas, entra na pinga, entra no roubo. Você lembra do ladrão na cruz? Pertence a esse grupo aqui. Tá? Chega no momento que a pessoa diz, eu acho que eu vou morrer. E é nesse momento que ela clama ao Senhor. E o Senhor ouve. Entendeu? Nem todos Deus salva. Nem todos. Nem todos. Deus salvou um ladrão na cruz, mas não salvou o outro. Lembra? É assim. Mas Deus veio buscar esse tipo de pessoa também. Vamos para o outro grupo. O outro grupo está no versículo 17. Os astutos. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que brinca, zomba, não acredita. Às vezes um pai fala, a mãe fala, tem um pastor pregando, ele zomba. Tá? E chega numa situação desesperadora. Deus pode salvar esse tipo de pessoa? Pode. Eu conheci um moço, tempo atrás, ele estava dando o testemunho dele. Ele falou, eu odiava Deus. Odiava. E ele me salvou. E o quarto grupo, vamos então para o versículo 23. Os que tomando navios, descem aonde? Aos mares. Lembra? Oriente, Ocidente, Norte e o mar. Chegamos ao mar agora. Passou por que o mar? Lembra que eu falei para vocês? Figura de linguagem.
O mar não está falando do oceano. Está falando daquela condição que a gente chega quando está chegando ao final da vida da gente. Parece que o barco vai afundar. Quando a minha esposa faleceu, ela chegou a esse ponto. Ela viu a vida dela aqui na terra chegando ao fim. Eu não podia ouvir a voz dela, mas eu podia falar com ela. Ela podia me ouvir. Era o momento em que a pessoa clama, e ela é atendida por Deus. É o momento final da vida do crente, quando Deus vem buscá-lo para levá-lo ao porto desejado. Está vendo? Veja o versículo 30. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou aonde? Ao desejado porto. Eu espero que os irmãos entenderam a organização desse salmo. Ele é maravilhoso, esse salmo. Eu espero que vocês amem esse salmo. Tá? Agora eu vou para o começo dele. Então vamos retomar, porque tem muita lição pela frente. Tá bom? A primeira eu vou lembrar daqueles que contam a história. Quem pode contar a história das misericórdias de Deus? Quem? Contar a história, não pregar. Qualquer pessoa que se converteu a Cristo está no grupo dos remidos do Senhor. Olha o versículo 2. Digam-no quem? Os remidos do Senhor. Quem são esses? Os que ele resgatou da mão do inimigo. Será que você tem uma história para contar? Vamos lá. A primeira lição aqui nós aprendemos sobre o tributo de louvor nos seus corações. Somente os salvos podem render glória e graças ao Senhor. Você tem esse motivo em seu coração? Você pode contar a história do que Deus fez na sua vida? Como Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, para lhe salvar e levar para o céu um dia? Você é um desses? Você sabe, crente, que você está no mundo para contar essa história? Para contar essa história. Tem os seus vizinhos, tem os seus parentes, colegas de trabalho, amigos, e você precisa contar para eles. Deus tem os pregadores, missionários. Deus chama homens para pregar o Evangelho. Mas não chamou você, mas deixou você para contar a história. Conta. Foi o que Ele fez por você. Ele morreu na cruz por você? Você diz, morreu. Ele lhe salvou? Salvou. Como era a sua situação? Como é que você estava? Eu estava perdido. Eu estava indo para o inferno. Eu não tinha salvação. Mas Ele me amou tanto. Ele estendeu a mão dele e me tirou das trevas. Me chamou para sua maravilhosa luz. E agora, eis-me aqui. Estou salvo. Então a Bíblia diz, conta. A primeira lição, claro, dê glória ao Senhor. Nós estamos na igreja para isso, irmãos. Para reunir aqui. Não é para pular nem dançar. Não é para cantar louvores conforme o mundo pensa. É para contar a história, celebrar o nome do Senhor, cantando os hinos da redenção, aprendendo da palavra, para que quando nós sairmos daqui, nós vamos contar a história. Essa história. Então,
os santos de Deus podem oferecer tributos de louvor a Ele. Segundo lugar aqui, Ele é o supremo doador na criação e na salvação. Não veio salvação de ninguém mais. Não tem ninguém aqui que possa se salvar. Ninguém. Não tem poder no homem para se salvar. Não tem. Eu nasci num ambiente evangélico. Eu nasci, os irmãos sabem da minha história. Eu sempre contei. Mas eu não era crente. Eu não era salvo. Jesus me salvou. Ele teve misericórdia de mim. Ele me chamou das trevas para a sua luz. Então ele é o soberano, supremo doador na criação. Ele me dá tudo. Eu não tenho nada de mim mesmo. Tudo que eu tenho veio dele. Inteligência, paladar, olhos, ouvidos, cheiro, mãos, pés, tudo veio dele. Ele é o doador. O que eu tenho na criação veio dele. Olha o sol brilhando para mim. Quando a chuva vem para molhar, trazer alimento, água para beber. Tudo ele supre. E ele também supriu a salvação. Não foi da minha igreja batista, não foi da igreja católica, não foi nada disso. Veio dele. Ele que mandou o filho dele ao mundo. O filho dele que desceu do céu. Nasceu lá em Belém, na Judeia. E foi até a cruz para morrer em meu lugar. Eu tenho uma história para contar. A razão maior. Ele é bondoso. E não tem ninguém no mundo que não desfrute da bondade dele. Neste momento, todos os homens, todos, estão desfrutando da bondade dele. Então ele também é misericordioso. Porque a Bíblia usa o termo misericórdia. Ela é mais usada no Velho Testamento do que qualquer outra palavra. A Bíblia fala mais de misericórdia do que do amor de Deus. Incrível. Porque misericórdia é uma expressão do amor de Deus. O que é misericórdia? É que Deus está tratando comigo sem que eu mereça. Né? Deus trata com pessoas que não gostam dele. A Bíblia diz em Romanos que nós éramos inimigos. Inimigos. Eu usava a minha boca para proferir blasfêmias, falar palavrões, imoralidade de todo tipo, xingar os outros, desprezar. Eu usava minhas mãos para maldade. Usava meus pés para desafiar Deus, indo em lugares que eu não deveria ir. Usava minha mente para computar o mal. Minhas emoções eram transbordantes de maldade. Era assim. Então, o que Deus está fazendo? Biblicamente, eu e você merecíamos o inferno. A condenação eterna. Mas eis o Senhor aí, mostrando bondade, dando-nos tempo, cuidando de nós, mostrando o seu favor. Por quê? Porque ele está usando de misericórdia. Com milhares, ele tirou da terra. Ele cortou a misericórdia dele, com milhares. Com milhares ele salvou. Essa é a história. Uma história de compaixão, queridos. Tá? É como se Deus estivesse pegando em pessoas imundas, sujas. Você gostaria de abraçar uma pessoa totalmente suja? Mas Deus está abraçando pecadores. E quando pecadores chegam para Ele, em humildade, ouvindo a palavra dEle, esse Deus estende a sua mão para salvar. Não é verdade? Vamos adiante.
Os santos contam isto. Os crentes em Cristo contam essa história. Porque vocês, amados irmãos, foram alvos da misericórdia de Deus. Tem milhares de pessoas hoje que pensam que são crentes, mas não são. Nem conhecem misericórdia. Eles confundem graça com misericórdia. Confunde. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Tá? Eles não entenderam. Nunca foram quebrantados. Nunca se humilharam perante a palavra de Deus. Nunca. Vamos adiante. A misericórdia não pode ser compreendida. Deixa eu acompanhar o horário aqui. Não pode ser compreendida a não ser por meio do entendimento de que Ele é soberano. Eu quero que vocês entendam o que é misericórdia. Coloque a mão aí, um papel, alguma coisa, uma caneta. Eu tenho essa fitinha aqui na minha Bíblia, que eu coloco aqui quando eu quero procurar. Vamos para o Salmo 136. Salmo 136. Vocês vão dar uma olhada aqui. Quantos versículos tem esse salmo? Tem 26 versículos, tá vendo? Cada versículo termina como? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá vendo? Cada versículo termina. Olha como começa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia. Tá vendo? Tirou o bom, agora ficou só misericórdia. Tá? Dura para sempre. Vamos ao versículo 3. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque sua misericórdia dura para sempre. Agora eu paro aqui no versículo 7. Ao único que opera grandes maravilhas. Por quê? Sua misericórdia dura para sempre. Vocês estão vendo aí o que é misericórdia? Deus teve misericórdia de mim. E Ele fez um milagre na minha vida. Qual milagre que Ele fez? Ele me salvou. Salvação é um milagre. Ele é o único que opera maravilhas. Tá? Se Ele foi buscar você, é porque você não queria Ele. Ele correu atrás de você. E você ficou correndo dele. Você ficou se escondendo dele. Escondendo numa igreja. Escondendo atrás de desculpas. Escondendo atrás disso e daquilo. Foi? Você estava dizendo, Deus, eu não estou aqui não. Não quero saber. E Ele foi atrás de você. Ele tirou você das trevas. E salvou você. Não foi? Ou não? Voltemos ao Salmo 107. E tudo o que está acontecendo é uma exibição. Você sabe o que é exibição, né? Deus está exibindo a misericórdia dele em seu favor. Tá? E morrer no pecado significa que um dia a misericórdia vai acabar. Quando a misericórdia sai de cena, é porque entra o juízo de Deus. Pessoas no inferno agora estão gritando lá, porque eles sabem que eles recusaram a misericórdia de Deus. Tá? Então, por quanto tempo dura a misericórdia? Diz o texto lá, dura para sempre. Você lembra? Por quê? Porque tanto no céu, tanto no inferno quanto no céu, os moradores do inferno sabem que Deus é um Deus de misericórdia. E os que estiverem no céu sabem e saberão que Deus é um Deus de misericórdia. Então não tem nenhuma razão para um crente ser orgulhoso, vaidoso, nariz empinado. Não tem. Nosso assunto aqui é humildade. Porque nós estamos diante de misericórdia. A Bíblia diz em Lamentações que a misericórdia de Deus é como o sol. Tá?
Se o sol apagar, o que vai ser de nós? Se de repente Deus apaga o sol, o que vai ser de nós? Então, quando você levanta cedo, que o sol nasce, você pode lembrar da misericórdia de Deus. Agora, vamos para o segundo ponto aqui. Eu estou caminhando devagar aqui para os irmãos entenderem. O que Deus fez em favor deles, dos remidos? Olha o versículo 2. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão de quem? Do inimigo. Vamos lá. A primeira lição aqui é que Deus, eles foram, os salvos, foram remidos. Você sabe o que é remir? Remir é comprar. Tá? Você chega no mercado, compra alguma coisa lá, você pagou até caro por aquilo. Depois você pega aquilo. Olha, o povo que foi salvo, o povo remido, é porque alguém pagou por eles. Quem foi que pagou para me salvar? A morte de Cristo na cruz não foi brincadeira. Não foi uma coisa assim inventada. O preço tinha que ser pago, irmãos. Alguém tinha que morrer em meu lugar. Senão eu estava perdido. Ok? Eu estaria perdido. Então, queridos, não é brincadeira. Deus mandou o puro cordeiro dele, que foi levado até a cruz. E lá ele sofreu o castigo que eu merecia. O próprio Deus, o Pai, derramou sobre o Filho a ira dele. As toneladas de pecados que eu cometi, todo o povo de Deus cometeu, caiu sobre ele. Nós vimos isso em Isaías 53. E agora? O que é que vamos fazer? Então, queridos, pense nisso. Você foi resgatado? Cristo morreu por você? Cristo pagou o preço na cruz por você? Você tem que responder, isso é algo individual. Eu vejo muitos crentes que não sabem responder. Fica engasgado, porque não tem certeza. Mas se você tem convicção de que Cristo morreu por você, se você não tem convicção, você vai dizer, ele morreu para todo mundo. Não, ele não morreu para todo mundo. Ele morreu para salvar. Ele não morreu para tentar salvar. Então, é um grupo específico. Aí você pode dizer individualmente, ele morreu em meu lugar. Ele pagou o preço dos meus pecados. É por isso que eu sou salvo, sou remido. Outro detalhe, queridos, é que Deus amou os seus na eternidade. Isso aqui vocês já sabem dessa história. Deus conheceu o povo dele antes que houvesse mundo. Lá no céu houve uma reunião, antes que houvesse mundo. E reuniram essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai escolheu um grupo que ele ia salvar. Milhões e milhões. Cristo veio para ir à cruz e morrer por esse grupo que o Pai escolheu. E o Espírito Santo está agora chamando pelo Evangelho. Vinde, vinde, pecadores. Tudo de Deus aconteceu na eternidade. Nada de Deus acontece por acaso. Nós trabalhamos às vezes por acaso, né? Quando uma coisa não dá certo, a gente tem um plano B. Quando o plano A não funciona, nós temos um plano B. Com Deus não tem plano B. Tudo funciona conforme foi planejado na eternidade. Tudo. E na eternidade vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. Aqueles por quem Cristo morreu, todos serão salvos. Nenhum deles vai se perder.
E agora, a pergunta, ele veio resgatá-los da mão de quem? Quem é esse inimigo? Quem é? Vamos então para essa história. Quando a Bíblia fala inimigo, é uma composição de inimigos. A primeira lição é que caímos nas mãos de um inimigo chamado o pecado. Tá? O maior problema do mundo é o pecado, não é o diabo. O próprio Lúcifer, que caiu lá do céu, ele era um anjo. Os irmãos sabem a história. Deus não criou o diabo, ele criou Lúcifer. E Lúcifer era dentre os anjos no céu o anjo mais brilhante que tinha, muito inteligente. Tem no meio dos homens, tem aqueles que destacam mais em inteligência, né? Mas Lúcifer era entre os anjos o mais inteligente que tinha. Mas por causa do orgulho, ele se tornou o diabo. E se tornou inimigo dos homens. Mas a causa da queda é o pecado. Tá? Por que eu vou morrer? Por que eu sofro doença? Por que eu vivo assim? Por causa do pecado. Como foi que ocorreu? Lá no Éden, lembra? Foi lá no jardim do Éden, em pleno paraíso, no meio da fartura. Não tinha espinho nem abrolhos lá no Éden. Deus não criou o mal. Ele criou um jardim perfeito e colocou o homem. E foi lá nesse pleno paraíso que o homem disse não para Deus. E sim para o diabo, a serpente. Que coisa terrível, né? Olha que escolha. Então, tornamos-nos o quê? Desde o Éden, escravos do pecado. Você fala, pastor, não foi culpa de Adão? Não, individualmente foi culpa dele e culpa da esposa dele. Coletivamente todos se tornaram pecadores. É o que passa de um pai para filho. A queda foi igual a cortar uma árvore. Você corta uma árvore pela raiz, tira pela raiz. Quando ela tomba, cai toda a árvore. Se tiver fruto, cai, folhas caem, tudo cai, né? Foi assim no Éden. Quando o pecado entrou, foi o tombo de uma árvore, como que um tombo de uma árvore. Todos caíram. Romanos fala sobre isso. A Bíblia inteira fala sobre isso. A minha queda e a sua queda. Agora não adianta inventar desculpa. Tá prova aí. Eu nasci amando Deus? Não. Eu nasci amando o pecado. Eu nasci buscando a verdade? Não, só buscando mentira. Se houve alguma busca pela verdade, não foi de mim. Foi Deus que me atraiu. Eu nasci como idólatra, como mentiroso, fazendo coisas escondidas. Tá? Esse é pecado. E a prova cabal, eu já falei para vocês. A morte. Está aqui, ó. Meu corpo. Corpo mortal. Por que eu nasci com a morte? Deus não criou a morte. Ele criou um corpo perfeito. Sem morte. Mas quando entrou o pecado, o salário do pecado, os irmãos já sabem. É a morte. Então por que eu tenho que reclamar? A culpa é minha. E agora? Tornei-me, como a Bíblia diz, um escravo do pecado. Jesus falou isso com os judeus. João 8,34. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aí não tem rico, pobre, culto, ignorante. Não tem.
poderoso, sábio, ignorante. Não tem nada disso. Todos são escravos do pecado. E o que Cristo veio fazer? Ele veio para arrancar o poder do pecado. João Batista, lembra? Quando ele viu Jesus aproximando, ele pegou os seus discípulos e apontou para Jesus e disse: está vendo aquele homem? Ele é o que tira o pecado do mundo. Ele quebrou na cruz o poder. Quebrou os grilhões do pecado. Pá! Cristo quebrou. Para que todo pecador por quem ele morreu pudesse ser salvo. E entrar no céu um dia. O alvo é esse. É libertar o pecador das algemas do pecado e levá-lo para a glória eterna. Você lembra do ladrão na cruz? Na hora da morte, aquele homem gritou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus salvou ele na hora e depois levou ele para o céu. Ele está lá na glória agora. E então, olha o que diz. Volta para o versículo 3 agora. O que é que ele fez com os remidos? Eu tenho que acompanhar o horário aqui. Ok. Congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. É impressionante isso aqui, irmãos. Eles foram congregados. Já viu quando a pessoa se converte? Ele procura uma igreja onde ele pode aprender da palavra de Deus. Chama congregar. Congregar. Reunir o grupo dos salvos. Mas aí, você fala: mas eu não conheço os crentes no Japão. Não importa não. Os salvos lá estão congregados. Aqueles crentes que moram em São Paulo, eles estão congregados. Depois, sabe o que vai acontecer? Ele vai reunir todos lá no céu e formar um só povo. É impressionante, irmãos. Quando você sai daqui, eu fui esses dias passar uma semana lá com meus filhos, né? Encontrei crentes lá, irmãos em Cristo. É a mesma fé, mesma coisa, não tem diferença, tá? Nós falamos a mesma linguagem. É assim. Deus os congrega. E eu digo mais. Sabe como é que Deus chama esse povo? Nação dele. Eu já vi muitos crentes falando: Brasil é de Deus. Não é. Deus tem um povo no Brasil. O povo escolhido. Que forma uma só nação. Queridos irmãos, lá no céu, você sabe quantos vão ser dos remidos do Senhor? Não são poucos, não. São milhões, milhões, milhares e milhares. Deus vai encher os céus de pessoas que foram salvas. Vão brilhar para todos sempre, como fossem estrelas. São milhões os remidos. Eu viajei esses dias no sul. Mas é tanta gente que mora ali. Já imaginou pessoas sendo tiradas para serem salvas por Cristo e morar no céu? É maravilhoso. Eles são vistos uma enorme assembleia nos céus. Estarão todos juntos na Nova Jerusalém. Eu pensei que eu ia morrer antes da minha esposa. Ela foi primeiro. Minha mãe foi. Milhares foram que eu conheci. Estão lá na glória. O que desfaz aqui é o nosso corpo. O verdadeiro homem é o que é importante. Né? Isso aqui, irmão, é apenas a capa. O verdadeiro homem é o homem interior, que Cristo salva. Ele não veio mudar esse corpo. Não veio. Ele veio destruir isso aqui. Eu vejo muitos profissionais de ganhar dinheiro não usando religião para ele.
Ah, Deus prometeu curar. Não prometeu, dar um corpo novo, não. Esse corpo aqui com o tempo, ele é desfeito. Até que a morte chegue. Quanto eu orei pela cura da minha esposa. Mas ela foi. Tá? O corpo dela virou pó. Cristo veio para tirar um povo para ele. Resgatar esse povo. Tá? E agora o alcance, para finalizar. Veja o versículo 3. E congregou, como é que está na sua Bíblia? Versículo 3. E congregou de entre as terras. E aí dá os 4 cantos. 4 lugares na face da terra. Deus congregou de entre todos os lugares. Do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. O mar é o último, porque é o destaque na hora final. Quando passarmos desta vida para outra. Quando o apóstolo Pedro estava prestes a morrer, ele até usa uma linguagem figurativa também. Ele diz que o barco da vida dele vai estar se desatando ali do porto. E ele iria embarcar logo. Tá? E é assim, queridos irmãos, que esse Senhor pegue esse salmo aqui, um salmo maravilhoso, e fale ao seu coração. É a palavra de Deus. Você compreenda quem é você agora. Você é um dos remidos do Senhor? Alguém que Jesus veio buscar e salvar? Então você tem uma história para contar. A partir do próximo domingo, eu contarei a primeira história aqui. Os que andaram errantes pelo deserto. Uma linguagem maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.